analisar as propostas do orçamento, a importância do equilíbrio fiscal e outros temas da economia. A gente conversa agora com o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Boa tarde, Armínio. Seja muito bem-vindo ao 360. É um prazer receber você. Armínio, eu acho que o que todo o mercado se pergunta hoje é a meta de déficit zero de Fernando Haddad para o ano que vem, ela é crível? E o que te mostra diante de todas essas notícias que vão surgindo? Tira um pedacinho dos investimentos do PAC, vamos dar um jeitinho na conta dos precatórios. Fala um pouco para a gente. Oi, boa tarde. Aqui é um prazer estar com vocês aqui sempre. Pois esse quadro, a gente tem que olhar para trás e para frente, tá? Eu estava ouvindo aqui já o programa e eu vi você falar sobre os precatórios e sobre, enfim, as várias categorias de gastos. E primeiro, eu acho que assim, o que se procura são soluções permanentes, tá? Não é o suficiente ficar contando com pequenos ajustes não recorrentes quando se quer realmente recuperar uma credibilidade fiscal que foi perdida lá atrás, já no governo Dilma, né? Foi ali que a coisa derrapou. No caso dos precatórios, especificamente, isso, nós estamos falando de uma despesa que a essa altura já é dívida. Quer dizer, houve um problema contábil lá atrás, que isso não apareceu. E esse problema vem se acumulando, porque são decisões que vão aparecendo e o governo até tem um acompanhamento bom nessa área. Não creio que se possa dar desculpa de que isso aqui apareceu como uma grande surpresa. Mas o problema já vem lá de trás. Então, tipicamente, isso é incorporado à dívida, aumenta a dívida, o que significa que deveria haver algum ajuste no resultado primário para, com o correr do tempo, voltar ao que seria um nível normal de dívida. Então, acho que é justo lidar com o passado dessa forma. Quanto ao desafio... Mas deixa eu só entender, Armínio, então faz sentido colocar como dívida financeira ou teria que entrar mesmo como despesa e contar no superávit primário? Não, eu colocaria como dívida financeira. Agora, o que eu acho que não vale é ficar descobrindo esqueletos e outras coisas e não alterar o primário. Eu só acho que alterar o primário todo de uma vez é um exagero para corrigir algo que aconteceu no passado, que pode ser corrigido ao longo do tempo, mas tem que ser crível. Então, a dívida aumentou em 1% do PIB, eu vou colocar aqui 0,15% por ano até limpar isso. E isso tudo bem, eu acho que é válido, é um pouco perigoso, começa a aparecer muita coisa, a gente começa a ficar desconfiado de tudo. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, mas eu acho que sim. Quanto ao déficit zero, primeiro, acho que é importante nós nos lembrarmos, nós estamos falando do déficit primário, porque o déficit não vai zerar tão cedo. Nós temos uma taxa de juros alta, ela está caindo, mas ela segue muito alta. As taxas de juros de longo prazo seguem também muito altas, basta olhar as NTN-Bs mais longas. E eu acho que isso tudo precisa também ser incorporado ao processo, olhando a trajetória da dívida para frente, né? Houve uma queda recente, mas isso foi, sobretudo, inflação alta e preço das commodities também altas, mas isso não vão ficar subindo para sempre e, obviamente, a gente não tem inflação, né? Então, assim, eu acho que está difícil chegar a um déficit primário zero, o que já é um problema, porque o Brasil precisa caminhar para um superávit para estabilizar a nossa vida financeira, né, e acalmar as expectativas, fazer com que o país tenha assim, juros de longo prazo mais baixos. Isso precisa acontecer. E hoje o que se enxerga é um esforço quase que exclusivo no lado da receita
E eu acho que do lado da despesa, tem muita coisa que poderia ser feita. Tá? O lado da despesa no Brasil tem espaços grandes que permitiriam não só acalmar a nossa vida financeira, como também mudar as prioridades no gasto. Estou falando de previdência, folha de pagamentos do governo, um monte de subsídios, alguns desses o governo já está de olho neles, que como um todo somam um número muito grande. Isso permitiria uma trajetória de queda da dívida. Hoje, mesmo com esse esforço que todo mundo reconhece que vai ser difícil, a dívida continua ainda subindo. Armínio, o Fernando Nakagawa conosco para fazer uma pergunta para você. Obrigado, Raquel. Armínio, eu queria te ouvir sobre a discussão da meta do ano que vem. Muitos economistas têm destacado, primeiro, a opacidade das projeções relacionadas à arrecadação ao longo dos próximos meses. Dizem que algumas contas parecem pouco críveis com relação ao aumento da arrecadação. E diante dessa fragilidade na projeção da equipe econômica, o Congresso Nacional começou a discutir, ao longo dos últimos dias, uma hipótese que me parece bastante negativa do ponto de vista econômico, e queria te ouvir sobre isso, que é a hipótese de mudança da meta de superávit primário para 2024. A gente nem tem ainda um marco fiscal novo e já estão falando em mudar a meta. Qual é a tua percepção sobre essa discussão? Olha, ela espelha uma situação de cobertor curto, está muito claro, tem uma pressão muito grande para aumentar gastos e excluir gastos. Isso também é uma ilusão achar que uma exclusão contábil vai ter o impacto econômico que se deseja. Então, todo mundo sabe fazer conta. E o que falta, a meu ver, e eu não me canso de repetir isso, é, de fato, encarar os espaços onde reformas e ajustes são necessários. Os três que eu citei agora são os principais. Mas isso não parece ser, por enquanto, parte do plano de voo. O que é uma pena, porque isso poderia ter um impacto sobre expectativas e com isso, permitir um ajuste virtuoso, como já aconteceu no passado. Armínio, o governo hoje fez o lançamento do que eles chamam de novo PAC, né? Uma marca que ele já usa há bastante tempo. E chegou ali em mais de 1 trilhão de investimentos. Qual a avaliação que você faz? Esse tipo de programa realmente consegue alavancar investimentos e alavancar crescimento? Olha, a mera adoção do nome, que deu tão errado no passado, já me causa assim, um certo receio de que erros do passado serão repetidos. Eu não sou uma pessoa dogmática, eu acho que existe espaço para ação governamental, para investimento público. Eu acho que um outro espaço que precisa ser recuperado é o espaço para o investimento público em áreas que realmente merecem, que são de interesse público, que gerem externalidades positivas. Mas, assim, para mim é difícil imaginar um modelo que eu penso que, no fundo, é esse modelo o responsável pela queda brutal da relação investimento-PIB no Brasil. Ela chegou a 24%, quer dizer, o investimento geral da economia como proporção do PIB caiu para 10%. Isso tudo numa economia cheia de subsídios, fechada. Então, assim, esse caminho a gente já conhece. Eu sou cético. Eu acho que eu não quero pré-julgar, vamos ver o conteúdo certinho, o que se propõe, mas o histórico é muito ruim. Naka. Armínio, nos últimos dias a gente teve uma mudança, pelo menos essa é a minha percepção, no noticiário econômico, que estava sendo muito construtivo com relação às políticas da equipe econômica. Talvez até o ápice tenha sido a melhora da nota brasileira pela agência Fitch no finalzinho do mês passado. Desde então a gente tem noticiário, por exemplo, dúvidas sobre orçamento, dúvidas sobre arrecadação, o PAC, que tem recebido algumas críticas, política de preço da Petrobras. A lua de mel do mercado com o governo acabou? Olha, ela pode ter acabado, sim. Não tenho bola de cristal, porque o próprio governo também pode reagir. Tem muita coisa para se fazer. Então, acho que eu diria não sei, falando muito francamente. Mas, claro, a lua de mel que aconteceu recentemente, ela teve a ver com, primeiro,
a mera definição de um arcabouço fiscal. Isso foi uma virada importante, foi um 180 graus. O Brasil estava acelerando na direção da irresponsabilidade. E aí isso freou, acho que parabéns aí, sobretudo ao Ministério da Fazenda, mas não há margem de manobra, não há margem de segurança, a trajetória da dívida ainda é de alta, e quando volta o dia a dia, o ruído, as coisas trazem à tona as fragilidades que ainda existem. O outro ponto muito importante, super positivo, foi a reforma da criação do IVA, também algo importantíssimo que há muito tempo se fazia necessário. Alguns ajustes ainda vão ser feitos, ninguém sabe muito bem o que, está indo para o Senado, mas foi um ponto positivo. Mas o fato é o seguinte, a economia ela funciona no gerúndio, tá? Então, assim, se as pessoas acham que a economia está melhorando, isso faz com que o investimento se anime, a economia comece a se comportar melhor. Se, de repente, o clima muda, e o mercado é meio ciclotímico também, tá? A gente tem que levar isso em conta. Não tem outro modelo, né? Vai fazer o quê? Trazer os agentes soviéticos lá de 50 anos atrás, não vai funcionar. Então, assim, se a percepção é de que a economia está piorando, gerúndio, aí acontecem esses altos e baixos. Isso é normal até um certo ponto. Acho que o governo tem condições de reagir, mas não está muito claro ainda como isso vai acontecer. Na área fiscal, as medidas são assim, suspeitas até certo ponto, muitas são da categoria assim, de não recorrente, né? No lado, vamos chamar mais micro, tem às vezes, ou talvez mais do que às vezes, um cheirinho no ar assim de PAC, justamente, que não foi bom. Com ar de medidas antigas, né, de receita repetida. Armínio Fraga, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao 360. Em nome do NACA e do meu, agradeço muito. Nós conversamos com Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central. Um abraço.